E aí, tudo trincando? Vocês gostam de filmes? Hoje nós vamos falar sobre o filme Os Pássaros, do Alfred Hitchcock. Fiquem comigo até o final. Olá, eu sou o Valmir Francisco e hoje nós vamos falar sobre o filme Os Pássaros, do Hitchcock, ok? Na verdade, esse filme, ele se baseou num conto de 1952 de uma escritora chamada Daphne de Murrow. E no conto, o conto se passa ali no interior da Inglaterra, quando um soldado, ele volta final da Segunda Guerra, por ali, ele está voltando para casa e ele percebe que na cidade dele o povo está falando que os pássaros estão agindo estranhamente, atacando as pessoas. Porém, esse livro, ele tem um viés ideológico, ele quer falar muito sobre o comunismo, porque a Rússia está ali no leste, mas o Hitchcock não tem nada a ver com isso. O Hitchcock, ele trabalha unicamente com o suspense, afinal, ele é o mestre do suspense, né? Então, o Hitchcock, esse filme, ele se baseia também numa cidadezinha do interior, quando uma atriz, a Titi Andrews, ela chegando naquela cidade, ela vai trabalhar numa loja de pássaros, que na verdade é de periquitos, né? E aí se desenrola uma trama, um suspense até violento, mas o assunto aqui é pássaros. Então, tem algumas cenas que houveram muitas críticas em cima do Hitchcock, e ele, para corrigir essas situações, ele até que criou um hospital ali no cenário, ali em toda do set de filmagem, para cuidar dos pássaros que se machucaram. Mas por que se machucaram? Sim, se machucaram, assim como a atriz. E é isso que nós vamos falar, a participação dos pássaros nesse filme do Hitchcock, que, volto a dizer, é um gênio do suspense. Esse filme é de 1963. E, na verdade, mais uma vez, nós vamos falar de pássaros. A participação dos pássaros nesse filme. E houveram várias situações que meio que complicaram um pouco a vida do Hitchcock. Mas, gente, é 1963. As leis não eram tão rígidas na proteção dos animais, da fauna silvestre em geral. Porém, se fosse hoje, a inteligência artificial resolveria isso. Colocaria um leão na sala, colocaria uma serpente até no bolso, porque a inteligência artificial ela resolve praticamente tudo, não é isso? Porém, naquela época, o filme é de 63 e o Hitchcock precisava, ele queria que o suspense e o terror, porque não é só suspense, o filme também é de terror. Então tem uma cena que a atriz ela chega a se machucar, ela foi hospitalizada por causa disso, porque um dos pássaros machucou o olho dela. Porque os pássaros eram muito violentos. Mas não eram violentos. Porque para acontecer aquela cena, o Hitchcock ele precisou criar algumas situações até de uma certa forma tenebrosa. Ele amarrou com alguns cordões as patinhas dos pássaros no corpo da mulher, da atriz, né? E aí, diante dessas situações, os pássaros atacaram a mulher. Porque a cena, vocês veem que a cena é muito realista, muito forte. E aí acontece esse acidente, não é isso? Então, esse filme virou um clássico do cinema. Porém, temos essa situação que complicou a vida dele. Mas, né, Os Pássaros é um excelente filme. Os Pássaros, ele é de uma época que não se sabiam como manipular as aves. E o Hitchcock conseguiu tudo isso. Pagou um preço, é verdade, mas ele tentou resolver da maneira dele. Porém, se vocês quiserem saber um pouco mais, assistam.
Se possível, tente em 35 milímetros, um filme de 2 horas, e com certeza você vai gostar. Então, entre várias cenas que ocasionaram alguns contratempos desse filme, eu queria lembrar, e a gente queria falar o que não se deve fazer hoje em dia com os animais, porque as leis estão aí, né? E nós precisamos preservar a nossa fauna, a nossa flora, porque na verdade o intuito desse vídeo é isso, é falar de pássaros, mas também falar da preservação dos animais, entre eles o trinca-ferro, bonito, né? Então, o que não devemos fazer? Por exemplo, aprisionar os animais, porque eles, assim como nós, não gostaríamos de estar preso a uma gaiola ou que quer que seja, não é isso? Outra coisa, o animal é muito mais prazeroso de se ver ele sendo solto no habitat dele, eles estando soltos, seja na água, seja na floresta, seja no deserto, ou até embaixo da terra, assim como os tatus, não é isso? Então, fica a dica, preservar sempre. Um abraço e até a próxima.